Tudo bem com você? Seja bem-vindo ao CR News. Hoje é segunda-feira, 2 de dezembro. Faltam 29 dias para acabar o ano. E olha só, vamos começar a edição de hoje falando de um caso polêmico em Ibirá. Isso porque o Ministério Público Eleitoral quer a cassação do registro da candidatura do prefeito eleito de Ibirá, Nivaldo Domingos Negrão, o Biscoito, por compra de votos. Segundo a denúncia, Biscoito teria feito pagamento via Pix a várias pessoas contratadas para votar nele no dia da eleição municipal. O esquema foi registrado através do WhatsApp, o aplicativo de mensagens, e os responsáveis pela contratação dessas pessoas, já que eles alegam que essas pessoas seriam contratadas para trabalhar na campanha eleitoral do candidato Biscoito. Mas as tratativas, as mensagens de texto e áudios trocados entre os envolvidos deixaram claro que a contratação não seria para trabalhar na campanha, e sim compra de votos. E nós temos alguns áudios de conversa entre as pessoas que participaram do esquema de compra de votos e nós vamos conferir agora. Marquinhos, eu não sei se eu vou receber hoje o pagamento, mas pagamento do trabalho aqui, mas assim que eu receber eu já te repasso os 400 aí. E os outros 600 eu vou falar com o Cristiano, tá? Porque foi o que eles me orientaram, entendeu? Mas me desculpa aí se houve um mal entendido aí, tá? Eu eu tenho pavor disso daí, cara, de compra de votos, falar a verdade pra você. Tenho pavor disso aí. Se pudesse desistir, eu já tinha desistido. Mas nós estamos aí com compromisso, tá bom? Mas eu vou... Se eu receber até hoje, eu já te repasso os 400 aí. E depois os outros 600 eu vou falar com o Cristiano se pode te adiantar aí, tá? E pra te pagar até antes da quinta-feira aí, tá bom? A Giovana, minha irmã disse que não vai te dar o resto não. Que ela já pagou os R$ 400 e você nem voltou no cara. Ela falou. Ficou brava até comigo, que eu ajeitei pro você o dinheiro e você não votou no cara. Ficou brava comigo lá ainda ontem. Você também inventei de pegar o papelzinho com o número do cara na mão dela. Você falou que ia votar depois. E do nada você mandou os papel votados. Você também faz cagada, né? De certo o dinheiro era dela, né? E o dinheiro não era do João Renato, não. E do Biscoito. Eles queriam eleger aquela bosta lá. Ai, dá nada não. Eu não preciso do dinheiro. Mas que eu vou fazer um inferno, tô nem aí. Vou postar no Facebook, no Instagram. Se prometer dar dinheiro pro povo e não deu, depois que ganhou. Ô Zé, cadê o resto do dinheiro do candidato? Já que teu candidato ganhou, mas tem dinheiro pra receber então. Se não der, eu vou falar pra todo mundo que prometeu dar e não vai dar. Quero nem saber quem pintou o Pelé de preto. A bosta já tá feita mesmo? Oi, Joe, boa tarde. Joe, me manda o título, que eu tenho que entregar a lista amanhã sem falta pro Rodrigo. O da Giovana, da mãe dela e o do pai dela, porque amanhã sem falta eu tenho que entregar. Ó, e vem votar, vem em casa, me traz o comprovante, os 200. Se os dois ganhar, o dia que vier pegar os 300 eu já devolvo o comprovante, viu? Mas eu tenho que entregar a lista pra ele. Quem não entregar a foto do título vai ficar fora, depois não tem mais como. Até então, porque ele combinou comigo, era R$ 200 do vinho e 300 do biscoito. E eu votei no vinho e no biscoito. A maioria das pessoas assediadas para o negócio, em depoimento à promotora, teria confirmado o recebimento de valores que vão de R$200 a R$500. Em um trecho da denúncia, a promotora diz que a compra de votos fica aprovada pela pequena diferença de 12 votos entre Biscoito e seu adversário. Abre aspas da fala da promotora. Considerando a mínima diferença de votos com o candidato opositor, 12 votos, concluiu-se que o esquema adotado foi essencial para sagrar vitoriosos os candidatos Rodrigo Pagliucci,
João Renato Tavares e Nivaldo Domingos Negrão, que na presente será denominado com seu apelido e nome de urna Biscoito, fecha aspas. Na denúncia, a promotora Bruna Muniz ainda detalha o sistema montado pelos candidatos. Olha só, os candidatos a vereador do grupo por ele, o Biscoito, liderado, prometiam aos seus cabos eleitorais que se responsabilizavam por arregimentar eleitores, o pagamento de R$ 200 iniciais mediante a apresentação dos títulos de eleitor e comprovantes de votação, alguns deles encaminhados por WhatsApp, e ainda o pagamento posterior na quantia de R$ 300 adicionais caso o candidato a vereador e o prefeito Nivaldo lograssem êxito na eleição, totalizando R$ 500 por voto, é o que disse a promotora. No final da denúncia, a promotora pede subsidiariamente que será julgada procedente à presente ação, condenando-se os requerimentos Nivaldo, João Renato e Rodrigo às penas de multa, a cassação do registro ou diploma nos termos do disposto no artigo 30A da Lei 9.504/97. O jornal CR News entrou em contato com o prefeito eleito de Ibirá, Nivaldo Domingos Negrão, o Biscoito, mas até o fechamento dessa edição não tivemos retorno. Olha só, de acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, Catanduva teve saldo negativo na geração de empregos no mês de outubro. A cidade registrou 1.820 desligamentos, resultando no fechamento de 75 postos de trabalho. A agropecuária fechou 20 postos e a construção civil 140. No cenário nacional, a agropecuária manteve tendência de saldo negativo de empregos no mês de outubro, um padrão observado na série histórica. O setor de construção também registrou perda líquida de 767 postos no período. Entre os saldos positivos, o principal destaque do mês foi o setor de serviços, com 71.217 vagas, seguido pela indústria e o comércio. E a OAB de Catanduva, como já anunciamos aqui, está sob nova diretoria a partir de janeiro de 2025. O advogado César Hércules foi o presidente eleito, da 41ª subseção da OAB de Catanduva, que aconteceu a eleição no último dia 21. A chapa Novo Tempo, Nova Ordem, liderada por ele, recebeu 564 votos, o equivalente a 63,02% dos votos válidos. Já a chapa concorrente, a OAB Sempre Presente, que tinha Júnior Fusaro como candidato a presidente, recebeu 331 votos, 36,98%. As eleições da ordem no município ainda tiveram 26 votos em branco e 37 nulos, somando 958 votos. E hoje, então, recebemos aqui o Dr. César, que vai explicar para a gente como que funciona a OAB e a importância dessa entidade para o município. Boa noite, doutor. Boa noite, tudo bem? Natália. Tudo ótimo. Muito obrigado pelo convite. Seja bem-vindo aqui no nosso jornal. Muito Bom, explica pra gente, então, como que funciona, porque eu acredito que tem muitos munícipes que não conhecem a OAB e o serviço que ela dispõe aí à população e aos advogados. Sim, isso é o que a gente mais escuta, o que mais nos perguntam no dia a dia. A OAB é uma entidade de classe, é um órgão de classe que regulamenta a questão dos advogados. Não só quanto aos advogados, mas também para os munícipes, sobretudo Catanduva, e todas as cidades que compõem a nossa subseção. Ela oferece também, que é um dos principais, vamos dizer assim, uma das principais questões sociais da OAB, é o fornecimento da assistência judiciária gratuita, onde a população carente, que tem que preencher alguns certos requisitos, ela procura a OAB com seu problema, esse problema é analisado e aí então
é, às vezes, nomeado, quando o caso, um advogado específico para conduzir aquela questão judicial perante o Poder Judiciário. Quais são, por exemplo, os serviços? Tem aposentadoria, que a população ela pode recorrer, então? Não. Há uma limitação do tipo de assunto em que a OAB pode atuar. Tá? Entenda que esse era um trabalho da Defensoria do Estado de São Paulo, Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Contudo, a Defensoria não tem capacidade suficiente para atender todas as comarcas, todas as cidades. No caso, em Catanduva, há um convênio com a Defensoria Pública e, por meio desse convênio, a gente oferece determinados serviços para a população que necessita. Normalmente, são questões cíveis relacionadas a questões de família, a questões de direito de vizinhança, a algum processo indenizatório, alguma coisa nesse sentido. Tá? Na parte criminal também é a mesma coisa, desde a defesa e assim por diante. Nós não atendemos questões previdenciárias, questões trabalhistas e algumas outras da área civil, como, por exemplo, questões societárias, questões de empresas e assim por diante. Perfeito, é bom a gente compreender como que funciona e também quais são as cidades aqui da região que são atendidas pela subseção, que não é somente Catanduva, né? Não é somente Catanduva, Natália. Catanduva, sob a tutela, vamos dizer assim, a guarida da OAB, da subseção de Catanduva, da 41ª subseção, nós temos aí a população de Pindorama, nós temos a população de Ibirá, Catiguá, Tabapuã, muito embora lá haja uma subsede da nossa subseção em Tabapuã, e outras cidades, mais algumas outras cidades circunvizinhas, tá? Por exemplo, Quilômetro 7, Elisiário e assim por diante. Bom, a Casa do Advogado atende quantos advogados, então, na região? Olha, na nossa subseção, nós temos hoje aproximadamente 1.350 advogados, considerando os advogados de Catanduva e das cidades vizinhas que estão, como eu disse, sob a guarida da nossa subseção, da 41ª subseção. Além disso, como se trata da casa, a gente chama de Casa da Advocacia e da Cidadania, né? Não precisa, assim, especificamente estar preso à nossa subseção, à 41ª subseção, inscrito na 41ª subseção, para que o advogado tenha os benefícios, né, de um apoio, de um auxílio, um socorro imediato perante a nossa casa, perante a nossa subseção. Então, às vezes, por exemplo, vem um colega de São Paulo que ele necessita uma petição de urgência ou algo nesse sentido, então a Casa do Advogado está aberta para ele também. Bom, é legal falar que o local ali, a Casa do Advogado, a Casa da Advocacia, passou por uma reforma, ela foi refeita. Exatamente, ela foi reconstruída. Foi reconstruída, o lugar está no mesmo lugar na Rua Paraíba, prédio totalmente novo, recém-inaugurado, e agora conta com bastante, tem sala ali de atendimento, também tem uma parte ali de, que é farmácia? Que sim, tem ali? Exato. A nossa nova Casa do Advogado, Casa da Cidadania e da Advocacia, ela continua no mesmo local e ela tem uma oferta para, por exemplo, as pessoas que procuram assistência judiciária, os colegas hoje dos advogados que atendem essa população, é sempre com horário marcado, tá? Não é nada bagunçado. A OAB ela prima por esse tipo de atendimento, então tem salas individuais para esse tipo de atendimento. Hoje também a gente tem a caixa de assistência, uma farmácia no local com cosméticos e assim por diante. Ainda a questão de drogaria não temos, mas a caixa de assistência hoje abriu um ponto na nossa subseção, na nossa casa, onde ela oferece para os advogados, exclusivamente para os advogados, essa questão de perfumaria, de cosméticos e assim por diante. Nós temos também o nosso auditório, onde, além dos cursos para os advogados, ele também pode ser locado para terceiros e assim por diante. Tá? A nossa casa, ela, como você disse, ela foi reconstruída, ela foi adquirida na gestão do Dr. Eduardo Gil Carmona, muito tempo atrás, e ela estava num estado bastante precário. Não na atual gestão, na gestão anterior da Seccional São Paulo, houve a inclusão da questão orçamentária dessa reconstrução e no final de 2021 houve praticamente a demolição da Casa do Advogado. E aí, na nova gestão, a partir de 2022, que é essa que se encerra
agora no final deste ano, gestão, que eu digo gestão estadual, tá, da seccional, houve o período de reconstrução, ela foi inaugurada na metade deste ano de 2024. Perfeito. Doutor, explica também para a gente, então, para entender também como que funciona a OAB, por exemplo, tanto no Legislativo quanto no Executivo. Tá, vamos lá. A nossa proposta, desde o início, quando nós começamos a nossa campanha, vamos chamar assim, é também ter um acompanhamento mais presente perante o Legislativo e também o Poder Executivo. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Houve uma situação de um certo ponto desconfortável para nós advogados, quando em 2023 teve uma alteração na legislação municipal, na lei orgânica municipal, na lei do município, tratando sobre a questão, por exemplo, tá? Vou utilizar esse ponto específico como exemplo, do aumento de cadeiras e aumento de salário dos vereadores. Com essa alteração em 2023, a necessidade de uma audiência pública e obrigatória a participação da OAB neste ponto específico foi retirada. Infelizmente, esse ponto acabou passando sem qualquer discussão pela própria OAB ou pela própria diretoria da nossa subseção, e isso teve uma alteração que trouxe para nós, advogados, um certo prejuízo até perante a sociedade. Poxa, vocês, advogados, não estão cuidando disso daí? Infelizmente, acabou passando, já foi, vamos dizer assim, tá? Então, por conta de situações como esta, nós teremos uma participação efetiva dentro do Poder Legislativo, com comissões destacadas especificamente para essa questão, para acompanhamento da elaboração de leis, da constitucionalidade dessa elaboração de leis e assim por diante. Da mesma forma, nós vamos estar observando a questão de gastos públicos. Nós teremos uma comissão específica com advogados que entendem muito do assunto, acompanhando o dia a dia do Poder Executivo, também do Poder Legislativo com relação a gastos públicos. Bacana, eu acho importante a gente falar desse assunto, que é de extrema importância. Doutor, só para finalizar, explica também para a gente sobre as comissões e como ficou aí a nova diretoria, que a partir de janeiro, então, já começa aí a nova diretoria, a nova chapa, a OAB sob nova direção. Exato. Nós fomos eleitos agora no dia 21, iniciaremos o nosso mandato dia 1º de janeiro de 2025. A nossa diretoria é composta por 5 membros, eu como presidente, Dr. Fernando Pereira como vice-presidente, doutora Simone Pérez Bernardo como secretária-geral, doutora Elaine Federici como secretária adjunta e o doutor Daniel Manzano como tesoureiro. É impossível nós 5 estarmos presentes e discutirmos todos os assuntos. Por conta disso, há necessidade de formação das comissões. Comissões que tratam, por exemplo, desde a assistência judiciária, como eu mencionei, até questão de comissões de gastos públicos, também como eu comentei agora há pouco. Essas comissões são formadas por membros, por advogados, escolhidos por nós, convidados por nós para participarem, e elas são de livre nomeação da diretoria. Atualmente, essas comissões, boa parte delas já existe, tá? Mas agora, no início de janeiro, a gente vai fazer a verificação daquelas que permanecerão ou não, substituição de membros e assim por diante. Bom, doutor, agradeço sua presença, sua participação, as explicações aqui para o pessoal que conheceu um pouquinho mais, então, de como funciona a OAB, os serviços prestados à comunidade, também aos advogados de toda a região, né, da subsede daqui de Catanduva, e tem um telefone, então não pode, como o doutor como o doutor falou, não pode chegar e ser atendido aí imediatamente, tem que deixar o horário marcado para ser atendido, né, doutor? Sim, exatamente, até para mais conforto de quem é atendido, né? Exatamente. Hoje, os atendimentos se dão de segunda a quinta-feira, às sextas-feiras não tem atendimentos, e para agendamento, o próprio telefone da Casa da Cidadania da Advocacia, 3521-4828. Bom, doutor, muito obrigada, então, pela sua presença. As portas do jornal aqui sempre abertas para você, da OAB, toda a nova diretoria e todos os advogados que sempre participaram também, continuam participando aqui do nosso jornal. Muito obrigada. Natália, sou eu quem agradeço. Me coloco totalmente à disposição de vocês, não só a mim, quanto toda a minha diretoria e as nossas comissões. Muito obrigada. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite.
A SAEC Catanduva anunciou a alteração no horário de coleta de resíduos em 20 bairros, que atualmente é feita no período noturno e será trocado, então, para o período diurno. Então, estes bairros, olha só, que aparecem aí na sua telinha, a coleta que era noturna passa, então, a partir do dia 16, ser feita durante o dia, com início previsto às 7 horas da manhã. É importante destacar que os dias da semana continuam os mesmos. A alteração é somente na questão do período, que é noturno, e passará então a ser diurno. Mais informações podem ser obtidas pelos canais de comunicação da SAEC, pela central de atendimento e esses números que aparecem aí na sua telinha. O PAI é um plano de assistência familiar criado para amenizar as dificuldades num dos momentos mais difíceis enfrentados pelo ser humano, ou seja, a perda de um ente querido. Entretanto, o PAI oferece muitos outros benefícios para seus associados, entre eles a FarmaPai. A FarmaPai está em local de fácil acesso, no centro de Catanduva, com estacionamento próprio. A farmácia faz aplicação de injetáveis e aferição de pressão arterial. Parcela o pagamento da compra no cartão de crédito e faz entrega gratuita. Os medicamentos, principalmente os genéricos e similares, estão sempre com preços super especiais para quem é associado do PAI. A FarmaPai conta ainda com perfumaria e linhas infantil e geriátrica. Na Clínica PAI, associados e não associados do plano têm atendimento médico e odontológico de alta qualidade, com um quadro clínico próprio, formado por especialistas de diversas áreas. A clínica oferece tratamento odontológico em consultórios próprios em diversas especialidades e mantém sala com serviços de raio-x. O PAI oferece um convênio com um grande número de médicos em condições especiais. O atendimento é feito na Clínica PAI e nos consultórios próprios dos médicos em Catanduva e região. A clínica tem ainda sala para procedimentos cirúrgicos de pequeno porte e aparelho de eletrocardiograma. O associado pode contar com exames radiológicos e serviços complementares de diagnóstico executados em laboratórios conveniados. O PAI tem ainda ambulância não emergencial, um serviço agendado com antecedência, disponível a todos os associados. Estão também ao alcance de todos equipamentos utilizados na recuperação de pacientes, como cadeiras de rodas, andadores, muletas e camas hospitalares. Por fim, em caso de falecimento, o PAI dá total apoio ao associado e à sua família, para que ninguém se preocupe com providências administrativas e financeiras relativas aos serviços funerários. O PAI oferece gratuitamente funeral completo e auxilia em todas as providências para o atestado de óbito. O plano mantém convênio com o cemitério Jardim Monsenhor Albino para a realização de velório e sepultamento. O cemitério acaba de inaugurar seu novo velório, um espaço acolhedor e confortável. Conheça o plano empresarial do PAI. A vida é melhor para quem tem PAI. E o Senado aprovou o projeto de lei que visa proteger crianças e adolescentes em ambientes digitais, com regras para redes sociais, aplicativos, sites, jogos eletrônicos, software, produtos e serviços virtuais. O projeto determina que os provedores criem mecanismos para verificar a idade dos usuários e sistemas de notificação de abuso sexual, entre outras medidas. O projeto segue agora para a Câmara dos Deputados, caso não seja apresentado recurso para votação em plenário. E o Jornal CR News termina aqui. Obrigada pela sua companhia, uma ótima noite e até amanhã.